Segurança do trabalho, passado, presente e futuro. Para onde é que vai esse negócio? Olá, olá, estamos de volta aí. Conexão Marconi, o podcast da Marconi Soluções saiu do Segurança do Trabalho. Tô com o Rodrigão aí. E aí, Rodrigão? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. 100%. E aí? Quem é que nós temos para hoje aí, Rodrigo? Cara, hoje eu trouxe um cara diferente. É mesmo? Tu conhece um maratonista que corre de botina e capacete? Não, esse eu não conheço. Eu trouxe ainda. um cara que corre de botina e capacete, cara. É mesmo? Botina de segurança, É mesmo? capacete, É mesmo? colete refletivo e tudo mais. Que maravilha. Legal. Hoje eu trouxe o Rogério Paiva, ele é coordenador da Engenharia de Segurança da Unicinos. Opa. Ele é perito da Justiça do Trabalho. Opa. Engenheiro de segurança, tem um baita know-how aí, vai Opa. dividir com a gente um bate-papo a tarde toda aí. Vou deixar passar a bola pro Rogério. Rogério, te apresenta para nós aí, Rogério. Boa tarde, obrigado pelo convite. Pô, nós que agradecemos, né, cara? Sobre a maratona, vamos começar pela maratona, né? A maratona é verdade, mas não a botina. Tá? É impossível. Né? A gente teve recente aquele caso do rapaz ali que correu os 8 quilômetros de chinela havaiana. Foi. Né? Então foi um caso ali, mas no meu caso não é de botina, não. A maratona, sim. Né? Participo mais de meia maratona, mas alguns desafios de maratona. Bom, meu nome é Rogério Paiva, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou coordenador do curso da Unicinos, tá? E venho exercendo aí algumas atividades na área de consultoria e também sou perito judicial. Ah, legal. Legal. Tem uma bagagem tanto aí pela frente. Aí. Sim, cara, vamos explorar essa bagagem dele. Inclusive, eu começo por aqui, ó. Se sou engenheiro, em qualquer formação, ou independente da profissão, o que eu preciso necessariamente para me tornar engenheiro de segurança? Vamos começar por aqui. A habilitação em engenharia de segurança do trabalho é dada pelo curso de pós-graduação. Né? Então, qualquer engenheiro ou arquiteto, ele fazendo o curso de especialização após em engenharia de segurança do trabalho, ele se torna habilitado a exercer a atividade de engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Então, isso vale para qualquer arquiteto ou engenheiro, né, que faça a pós. E quanto tempo dura essa pós? Essa pós ela tem uma duração de 1 ano e meio a 2 anos, né? Dependendo aí a instituição. Né? Tem uma carga horária fixa. Tem uma carga horária fixa que são mínima de 600 horas, né? O que já mostra que é muito diferente da maioria das pós-graduação que estão em torno de 240 a 360 horas. Né? A nossa tem 600 horas. Tá? Isso é o mínimo exigido ali pelo MEC, né? Uma portaria do MEC. E me diz uma coisa, pela bagagem que tu carrega contigo, tu vê nos últimos tempos uma mudança em relação ao perfil do profissional que está ingressando na engenharia de segurança? Muitas, né? É. Muitas. A gente tem muitas mudanças em relação a próprio perfil da população, né? Então, e da geração, é óbvio. E, então a gente tem uma geração agora que ela tem muito a questão do imediatismo, né? Então isso é uma particularidade muito comum aí Vamos imaginar que o nosso aluno na pós, a grande maioria são recém-formados, né? Recém-formados, recém-graduados. Então, ali na faixa dos 25 aos 32 anos, a grande maioria. Né? Então, ele já tem uma expectativa, né, de um rendimento ou que as coisas aconteçam numa velocidade maior. Do que, mais por rápido. exemplo, mais rápido do que eu tinha, né, na minha época. Então é uma questão de... Sim, é o desafio de gerir ensino na era digital, vamos dizer assim, né? Onde E cada vez mais, altamente digital, né? E cada vez mais a gente tem isso, né? E isso pode refletir depois dentro da empresa, né? Porque esse cara mais imediatista, será que ele não carrega isso com ele para a empresa depois? Com certeza, né? Ele carrega essa visão e mais do que isso... isso pode gerar, eu tenho percebido isso que acontece com muitos profissionais, acaba às vezes gerando uma frustração, né? Porque a engenharia de segurança do trabalho, tu sabe, né? Tô a seção da área. A engenharia de segurança do trabalho, tu tem um delay, tu tem um tempo para conseguir implantar, tu precisa mexer em cultura da empresa, tu precisa mudar muitas coisas, não é uma mudança do dia para a noite. Né? E essa expectativa, às vezes, desse profissional, ela vai gerar uma frustração.
tá? Porque ele quer um imediatismo, só que as coisas elas não vão acontecer naquela velocidade. Tu tem um delay. Sim. Né? Então, isso pode gerar uma frustração. Sim, não vai nunca acontecer na velocidade que o cara espera, né? Sim. Isso é fato, ainda mais hoje em dia, né? E às vezes a gente vê bons profissionais que ou saem de uma determinada empresa por não conseguir esperar, ou alguns até que acabam trocando de área, né? Sim. Mudando de área justamente por isso. Né? Porque eles querem uma dinâmica, um imediatismo maior, né? Sim. Que E tu que está dentro desse mercado inserido aí, pô, coordena um pós de extrema importância e renome até na área, né? A gente escuta muito falar a respeito lá da pós da Unicinos, e, enfim, engenharia de segurança. Tenho outros amigos, inclusive, que são engenheiros também de áreas diversas, com quem eu tenho o prazer de conviver assim diariamente. E muitos egressos de lá, da universidade. Como é que tu vê essas questões das novas tecnologias? Aí vocês já estão meio atentos a essas coisas, tipo inteligência artificial? Para que lado vai essa coisa toda em segurança do trabalho? Assim, tu vê alguma mudança? Alguém que, de repente, está dentro do ramo acadêmico, a gente sabe que o ramo acadêmico ele tem essa peculiaridade de olhar as coisas mais no macro, assim, já tentando fazer uma projeção de futuro, assim. O que tu vê, assim, bem da tua opinião pessoal, assim, em relação a essa profissão, com essa questão dessas essas tecnologias novas? Tu sente alguma coisa, assim? Vê alguma mudança meio recente nesse sentido, assim? A principal que eu vejo é em relação à disponibilidade do conhecimento. Né? Então, se a gente vai pegar uma instituição de ensino, né, há 20, 30 anos atrás, as coisas o conhecimento é muito, muito restrito. Tá? Então, o professor chegava numa sala de aula para passar o conhecimento. Né? Hoje, a dinâmica acaba sendo diferente, porque o conhecimento está disponível. Então, às vezes, eu estou numa aula falando de determinado assunto, o aluno está pesquisando aquele assunto. Inclusive, ele vai fazer pergunta, vai usar o chat GPT, vai usar as inteligências artificiais para questionar, para perguntar, para pensar num exemplo. Né? Então, essa dinâmica acontece bastante. Né? Então, isso é uma evolução. Né? Não tem como a gente dissociar da inteligência artificial. Então, acredito que a inteligência artificial está incorporada cada vez mais, né? E isso vai acabar potencializando aí o conhecimento. Né? A gente não tem práticas específicas, né? A gente tem dentro da universidade sobre a utilização da IA. Né? Ela acaba ficando meio difusa, assim. Mas a gente tem alguns projetos envolvendo novas tecnologias, com simulação, né? Mas isso está ainda muito dentro da indústria, dos setores de inovação, as empresas de inovação, né? Que estão buscando essas soluções. Nas universidades, ainda na parte de segurança, isso é pouco incipiente. E tu acha que nas empresas em si, na área de segurança do trabalho especificamente, tu já vê alguma coisa assim? Tu já se vislumbra alguma coisa? Ou tu acha que ainda é um mercado que ainda está muito, não diria arcaico, mas ainda gatinhando em alguns sentidos, assim, né? Eu acho que está engateando ainda. Tá engateando. O que eu vejo bastante são em capacitações e simulações. Né? Então, já vi vários aplicativos e softwares né, com desenvolvimento para as pessoas fazerem teste espaço confinado, em trabalho em altura. Né? Porque, vamos imaginar o seguinte, tu vai fazer uma capacitação em trabalho em altura, né? Uma capacitação prática. Tu está pegando a pessoa em segurança e colocando ela numa situação de risco. Né? Então, e já tivemos diversos acidentes em capacitação. Claro, claro. Né? Então, a simulação, ela acaba auxiliando nesses aspectos. Ela acaba diminuindo o tempo, né? Que a pessoa vai fazer aquela exposição ao trabalho em altura e acaba diminuindo o custo. Claro. Né? Então, muitas empresas estão utilizando isso como parte do treinamento. Né? Não pode ser integral, óbvio, né? Mas como parte do treinamento, sim. Mas, Rogério, deixa eu puxar uma pauta aqui, cara. Vamos ver se a gente alinha a ideia em cima disso. Mas, ao meu ver, parece que a segurança do trabalho, na parte operacional, ela está ainda analógica, né? Eu me refiro quando eu vou tratar isso de forma operacional. Eu vou fazer um acompanhamento de uma tarefa, eu não vejo essa tecnologia tão viva na segurança do trabalho. Eu ainda vejo muito a permissão de trabalho ainda papel. Os programas hoje, por vezes, tu acaba tendo ele de forma digitalizada, mas tu vê pouco controle, assim, com inteligência artificial. Tu não concorda com esse ponto de vista? Não, concordo. Né? O que acontece? A nossa área ela é muito legalista. Muito. Muito legalista. Né? Então, eu preciso ter tudo documentado. Tá? Não é... Então, tudo eu vou gerar documento. Tudo eu preciso gerar documento.
porque isso vai ser rastreável no futuro, isso pode ser solicitado por uma autoridade fiscalizatória, né, no caso de um acidente, ou Ministério do Trabalho, ou numa perícia. Então, as coisas elas têm que ficar registradas. Né? Então, esse é um ponto importante, né, do porquê. O segundo é a falta de iniciativa, né? A falta de iniciativa dos profissionais. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Eu acho que tem aí um gap, um potencial de crescimento muito grande. Porque eu vejo assim, eu daria celeridade para as empresas e até conversar com outros setores de engenharia. Porque enquanto tu observa um setor, por exemplo, uma expedição, onde o trabalhador lá ele controla a saída de um produto, de um material, com um QR Code, então o processo ele é acelerado. E na segurança do trabalho, voltamos lá com a prancheta embaixo do braço, a caneta, preencher a mão. Então teria hoje espaço até para os setores se conversarem e tu colocar isso, o Leandro trouxe a inteligência artificial, mas eu traria a tecnologia como todo. A tecnologia como todo, claro. Tu ter um acesso a um app, tu conseguir elaborar tarefas ali, elencar permissões de trabalho, tudo, sabe? Clicando. Lógico, né? Uma responsabilidade. Como é que eu faço para responsabilizar isso? Uma assinatura digital, mas teria espaço hoje, né? Para trazer um aplicativo, um mobile, né? Um tablet e botar isso em campo a favor da segurança. Tem espaço. Mas tu acertou. Eu vejo que realmente, cara, falta uma iniciativa. Alguém, ou, né? As normas, hoje eu vou tomar, por exemplo, aqui a NRT3, ela é uma norma bem moderna. Ela tem espaço para digitalização de documentos. Ela trouxe a pauta da permissão de trabalho digital. Ela deixou ali, né? Então a empresa ela pode. Agora, realmente, não vê no mercado. Tu vai nas empresas, tu não vê isso já sendo desenvolvido, né? Isso já sendo explorado. Sim. Tem espaço para tecnologia. Mas eu acho que muito também é de resistência, né? Eu acho. Eu tenho um pouco essa impressão da segurança do trabalho, não sei se tu concorda comigo, assim, que tem um pouco de um certo misticismo, assim, e talvez um pouco de resistência de alguns profissionais em tentar manter a coisa sendo como sempre foi. Não sei se tu tem essa mesma percepção, alguém que está tão inserido que nem tu dentro do meio acadêmico, assim. Olha, em parte concordo, mas em parte eu discordo. Por quê? O que eu vejo, né? Qual que é a grande dificuldade do setor de segurança do trabalho? O volume de atividades. Né? Então, qualquer empresa que tu vá, a segurança do trabalho está sempre apagando fogo. Né? Então, eles têm muita demanda e pouca gente para fazer. E não dá tempo. Né? Então, tu não vai conseguir implementar uma nova tecnologia, nem que tu veja que aquela tecnologia vai te trazer um ganho no futuro, tu não tem tempo. Então, tu está sempre correndo atrás. Tá? Então, acho que esse é um fator importante. Né? E o segundo é aquilo que a gente falou antes, é a disponibilidade de recursos que tu tem no mercado. Então, até lembrei, enquanto vocês estavam comentando ali, eu lembrei, existem ferramentas hoje que fazem avaliação ergonômica, né, de forma online. Então, está lá o pessoal da expedição trabalhando, a ferramenta está filmando, a partir da filmagem já se determina, né, as questões ergonômicas. Existem ferramentas que avaliam ou não o uso de EPI, né, de forma automática, sim, por sem detecção intervenção. de vídeo. Isso, por detecção de vídeo. Né? Então, são novas tecnologias que estão surgindo, mas dentro das empresas é muito difícil implementar por essa questão da sobrecarga de atividade. Sim. Né? Hoje a gente tem nas empresas, a gente tem a NR4, que trata sobre o dimensionamento do SESMIT, né? E a grande maioria das empresas atendem o mínimo. Tá? Então, tu tem sempre, ou quase sempre, 99% das vezes, tu tem uma equipe subdimensionada. Né? Então, tu tem as pessoas ali correndo atrás da máquina sem tempo para conseguir desenvolver mudanças. Né? Eu acho que esse é o principal fator. A gente da interação com esse mercado, porque, enfim, a empresa está inserida no mercado, né? A Marconi, no caso, a gente nota, assim, todo mundo que a gente fala, seja da área de engenharia de segurança ou técnicos de segurança, enfim, pessoal do SESMIT como todo, ali, às vezes profissionais da área da saúde, até enfermeiros do trabalho e tudo mais, o pessoal está sempre realmente correndo atrás da máquina, assim, né? Tu não tem muito tempo para raciocinar muita coisa, assim, tu tá sempre né, tentando fazer o que dá com os recursos que tu tem. Isso que tu falou realmente é notório. Não, assim. E ver também a empresa conversar com esse setor. Que isso é uma pergunta também a ser feita, né? Aos teus olhos, assim, Rogério,
qual é o espaço que tu vê assim que hoje a segurança do trabalho tem dentro da empresa? Tu acha que ele ampliou? Ou tu acha que ainda existe aquela cultura antiga de resistência à segurança do trabalho? Ou tu vê que isso hoje está mais, sabe, inserido já no processo? Aos teus olhos, o que tu tem a dizer sobre isso? Tem os dois cenários, tá? Então, muitas empresas se evoluiu, tá? Então, as empresas têm uma visão já estratégica da segurança do trabalho, né? Não vem a segurança do trabalho como alguém que está, ou um setor que está tentando atrapalhar a produção, né? Então, já conseguem ter essa visão. Mas outras ainda vêm, né, com esse olhar de vamos deixar o pessoal no cantinho ali, porque eles vão atrapalhar, então não comunica, faz as escondidas, né? Só que mesmo essas empresas que entendem como estratégia, elas aquilo não está, né, na cultura da alta gestão. Tá? Então, a alta gestão das empresas não é o principal. Né? O principal a gente sabe, financeiro, vendas, produção, tal, né? E a segurança ela não está incorporada. São poucas, são raras as empresas que isso acontece. Né? Quando isso acontece, aí sim a segurança do trabalho tem mais espaço. Tá? Mas aí é uma questão de cultura. É muito difícil, né, a gente ter uma empresa que tenha uma cultura boa na área de segurança. É muito difícil, são poucas. Talvez as grandes empresas têm espaço, tem uma equipe multidisciplinar, que a questão da equipe multidisciplinar entraria junto na pauta da NR4, que é uma coisa a se discutir. Daqui a pouquinho aquela equipe ali, engenheiro, aquela velha equipe, né? É o engenheiro, o técnico de segurança, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Se discutir outros profissionais. Né? Se discute hoje o psicólogo, né? Aquele cara que vai dar um acompanhamento, já se ouviu falar até a questão do dentista ocupacional, dar um suporte, né? Mas também aquela questão da política. A política a ser vendida, não aquele sistema lá, aquela resistência dos trabalhadores que buscam melhoria, e sim aquele sistema top-down. Que o diretor está convencido, faz parte do processo dele em trabalhar em paralelo ao processo, a qualidade do produto dele, à segurança do trabalho. Que uma vez que ele está convencido, ele vende isso em paralelo com o produto dele. Aí, de novo, né? Você vê isso nas grandes empresas. Naquela empresa que tá o cara... Tu tem um produto a ser inserido no mercado. E, né, aquela média, pequena empresa, cara, a segurança do trabalho ela vai acontecendo na medida que vem vindo necessidades. Mas eu preciso melhorar isso aqui. Mas isso aqui, eu identifiquei um problema nesse setor aqui, mas preciso melhorar. Tive um acidente que eu teria que melhorar esse setor, essa atividade, vou ter que mapear melhor meu sistema. Então, na medida que vai crescendo, né, sem ali aquela política forte, eu vejo assim que ainda tem muita coisa, tem muito espaço para melhorar. A segurança do trabalho, ela, ao mesmo tempo que eu falei que ela é analógica, nós temos muitas normas, as normas, de fato, elas estão mais modernas. Perante aquelas normas, as NRs, as mais antigas, aquele tipo de trabalhador, aquele perfil de trabalhador, se vê pouco dele no mercado, a maioria já aposentou. Né? Temos uma nova geração, que foi a tua pauta inicial, toda uma nova geração. Essa nova geração, será que ela conversa com o nosso tipo de NR que nós temos hoje para ofertar e ir junto à política de segurança? E aí, olha só, agora vamos juntar tudo isso aqui numa panela só. Então, nós temos aquela cultura. Até uma coisa que eu ia fazer uma provocação com o Rogério, assim, se essa falta de comunicação também com a alta gestão não é um pouco por um aspecto, talvez assim, uma meia-culpa da galera da segurança também, de repente, não só em função da autogestão, assim, talvez da forma de se comunicar ou por uma questão de alinhamento até cultural, alguma coisa assim. Não. Eu acho que tem os dois, né? Isso pode interferir. Né, que a gente está falando ali de engenheiros, né, comunicação com setores administrativos e financeiros. Né, fazer uma meia-culpa aqui. O engenheiro ele tem uma dificuldade de interagir com as pessoas. Né? Isso é natural, a gente desenvolve isso. Sim. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Lógico que não são todos, tal. Mas o que eu vejo mais é aquele olhar sistêmico da alta gestão. Né? Porque a partir do momento que a alta gestão entende, não, isso vai agregar valor, isso é importante para o negócio, isso vai estar inserido. Né? Que é o que acontece com, a gente tem um exemplo aí, as grandes petroquímicas.
Né? As petroquímicas, por que elas investem? Por que o pessoal da segurança do trabalho eles têm um posicionamento estratégico dentro da empresa? Né? Por isso. Tá? Porque o risco processo, é elevado, né? E eles viram, isso é importante. Né? Isso é importante porque se eu fizer isso, eu vou pagar menos seguro, eu não vou ter acidente, eu não vou ter horas paradas, vai melhorar minha produtividade, vai melhorar o bem-estar dos funcionários e aí vai. E anota no jornal, né? E anota no jornal. Porque ela também pesa na balança. Sim. É claro, vai depender muito da atividade, vai depender muito do grau de risco, vai depender muito de uma série de... porque a gente está discutindo processo, fatores, né? Está discutindo processo. Agora, de novo, eu tenho que botar na balança porque uma condição é observar processo e outra condição é observar comportamento humano. Que eu posso fazer o gerenciamento ali do meu processo, que ele pode ser de fato muito perigoso. Trouxe a pauta das petroquímicas, o processo é perigoso. Gerir só o processo, ainda que fosse todo automatizado, ele é muito perigoso. Agora eu estou colocando pessoas junto. Sim. A gente está aqui para discutir, né? Vamos lá, segurança de gente. Afinal de contas, ali, poderia entrar aqui em algum momento que discutir a perda de produto, perda de produção, mas a segurança de pessoas. E aí, quando, vamos de novo, em cima da política, uma vez que ela está lá naquele sistema top-down, que ela já vem lá da diretoria, a diretoria já está convencida. Eu não falo diretoria, mas pode ser a gerência, né? Mas a chefia, os cargos de chefia, os cargos de liderança, quando elas já estão convencidas em relação à segurança e ela já monta um processo fabril, em paralelo, caminhando juntinho, de mãos dadas à segurança do trabalho, bom, vamos lá, daí os processos ficam mais leves, né? Por óbvio, o índice de acidente é para estar melhor monitorado, né? Eu tenho um controle, uma gerência melhor sobre os acidentes de trabalho, e ficaria ruim, claro que ficaria ruim eu dizer que não existiriam acidentes de trabalho. É difícil o cara admitir uma condição como essa. As atividades elas oferecem riscos, né? Agora a questão toda é saber o quanto tu tem do teu processo mapeado, né? E o que tu tem de implantação, isso implantado na cultura das pessoas. Entra numa empresa hoje e verifica se os trabalhadores estão convencidos em relação à segurança. Verifica se o trabalhador ele conhece, ou melhor, né? Ele reconhece a política da empresa. Vem cá, Tchê, tu conhece, ou de novo, né? Tu reconhece a política de segurança da empresa aqui? Não, segurança levamos muito a sério, né? E vamos discutir assim, tá, mas o que a empresa tem de código, né? Seja conduta, começar pela ética, mas o que a empresa implanta aqui de segurança que te chama a atenção? É uma pergunta a ser feita para o trabalhador. Que uma vez que ele consegue trazer essa resposta na ponta da língua, aí tu começa a ver que tá viva, tá pulsante ali a segurança. Aí ela tá vindo, agora tá vindo lá de cima. Agora, aquela questão assim, da segurança que, imagina só, ela está praticamente no colo ou da engenharia de segurança ou dos trabalhadores. Não, eu tomo cautela, por óbvio, né? Por óbvio. O trabalhador tem que tomar cautela até por ele mesmo, isso é natural. Mas eu tomo cautela na minha atividade aqui porque eu por mim. A empresa não investe em programa, eu não tenho equipamento correto, o meu maquinário que não está adequado. Né? É a cultura, né? É a cultura e a gestão. Mas essa tua sacada é muito boa. Que a adesão ou não, eu entendi assim, né? Adesão maior ou menor à cultura está diretamente ligado ao grau de risco da atividade. Também. Ponto. É um dos aspectos, né? E a questão da gestão, acho que é uma coisa importante, né? A gente vamos pegar como exemplo, como parâmetro as normas ISO de gestão. Pode ser a ISO 9001 de qualidade, a 14001 de meio ambiente, a 45001 de saúde e segurança do trabalho. Todas as normas ISO elas são baseadas no PDCA. Tá? PDCA, né? Planejamento, desenvolvimento, verificação e ação. Tá? E aqui é um modelo lá criado por um grupo de pesquisadores americanos que foi lá no Japão para desenvolver a qualidade dos produtos japoneses. Sistema, né, que depois acabou virando sistema Toyota. Como começa, né, a gestão? Começa com a política. Quem estabelece a política? Alta administração. Começa a política, desenvolve a política, daí a gente vai entrar na fase de planejamento, que é também envolvendo a alta gestão com o grupo tático, né, bota para rodar. Com o pessoal da segurança, tá? E daí tem que executar. Tem que executar, bota para rodar. Implementa aquilo. Depois vai fazer as verificações. Tá. Fez as verificações, né? Meus indicadores estão bons, estão ruins, estão, né? Eu vou fazer todas as verificações necessárias. A última etapa do PDCA, que é o A, é uma análise crítica. E se tu pegar qualquer norma de gestão, quem faz essa análise crítica? A alta administração. Então ele começa na alta administração e termina.
Então não tem como eu fazer gestão de qualquer coisa se a alta administração não estiver envolvida. Né? Então aí a gente já vê. Quando tu entra numa empresa que isso funciona, tu já vê. Tá lá, não é só aquela frase bonitinha que está na entrada da empresa, na portaria da empresa. Né? As pessoas incorporam aquilo. Tá? Mas na grande maioria das empresas isso não existe. Né? Porque a alta gestão não comprou a ideia e aquele ciclo não funciona. Né? E daí tu tem o pessoal do SESMIT ali tentando correr atrás da máquina. Né? Se é aquilo que a gente falou. Sim, sim. Tá. Diz uma coisa, aproveitando aqui, mas Rogério, tu circula nas empresas, né? Por vezes fazendo perícias. E quando tu faz tua perícia, né? Por óbvio, tu tá lá para ver alguma questão que pode puxar aqui, estão ligados muitas vezes à insalubridade ou à periculosidade, mas aos teus olhos a empresa ela mostra quando ela está organizada. Tu entra na empresa, tu consegue ver, poxa, essa empresa aqui, ela tá falando, o ambiente tá falando para ti. O setor, aquela faixa pintadinha no chão, organizado, ela tá te dando um recado, ela tá te mostrando uma organização. Tu consegue identificar isso refletindo nos trabalhadores? Tu consegue ver assim que essa política ela tá implantada, que tu vê assim que a alta gestão ela tá bem implantada. Tu vê isso já na ação do trabalhador? Tu consegue enxergar isso? Não, isso fica muito óbvio, né? Fica óbvio. Fica muito óbvio porque o trabalhador ele fica diferenciado, tá? Então, quando tu tem que a maioria das empresas isso não está implementado. Então, na maioria das empresas, os funcionários eles estão lá e quando a gente vai fazer uma inspeção pericial, que é determinada, o horário é marcada, né? A gente chega lá e o pessoal fica meio assustado, porque é uma inspeção e ninguém sabe o que vai acontecer. Quem é o responsável da empresa, quem é o preposto da empresa sabe, mas os funcionários que estão lá na linha, eles não sabem. Né? E quando isso acontece numa empresa menor, numa empresa que não tem, né, essa gestão, as pessoas ficam muito assustadas. Então tu percebe, é nítido, né? E elas estão torcendo para que tu vá embora logo. Tá? Tu tem aquela sensação, todo mundo quer que tu vá embora logo. Tu vê que tem né? Tu vê assim, vai logo. Né? Agora, quando a gente está numa empresa assim que tem essa gestão, que são poucas, o funcionário está muito à vontade, porque ele tem domínio. Ele sabe, ele vai falar, se for questionado, ele vai falar tranquilo, não vai ficar com medo. Dele, na verdade, ele está no ambiente dele, ele vai falar o que ele faz, ele não vai ter nenhum receio. Né? Então ele fica mais à vontade. Tá? Ele fica mais normal, digamos assim, né? Normal no sentido de fazer as atividades como faria mesmo que não tivesse lá o perito, a inspeção. Tá, e o teu então, olhar, tu consegue enxergar também quando tem aquele ambiente preparado. Sim. Né? Sim. Porque vamos combinar que não adianta de nada preparar, vamos dar uma ajeitadinha, hoje tem uma perícia. Uma maquiada. Não, aquela famosa maquiada. Né? Não tem muito como isso acontecer e surtir o efeito que o perito vai ali já com o olhar já calibrado, né? A gente geralmente faz mais de uma perícia na empresa, né? Então tu vai acompanhando também, porque tu está trabalhando numa região. Mas mesmo quando tu vai na primeira perícia e isso acontece, tu percebe. Né? Uma vez eu fui numa empresa fazer uma perícia e estava o pessoal usando uma proteção respiratória. Isso foi antes da pandemia. Né? Então, antes da pandemia, ninguém sabia usar uma proteção respiratória. Uma PFF2, né? aquela máscara mais comum. O pessoal usando e o pessoal... Todo mundo com as máscaras novas, né? Com os respiradores novos, e ninguém sabia usar. Então eu estava olhando tal, e as pessoas tiravam a máscara para respirar. Né? Porque não é uma coisa do dia a dia. Não é habitual, não é então habitual. Eles estavam com a máscara, daqui a pouco eles tiravam para pegar um ar, e daí põe a máscara de novo, como se fosse fazer um mergulho. Tu né? consegue enxergar ali a cultura. Tu vê que não, assim, nunca usaram, né? Ou tu entra no setor, todo mundo de EPI, todo mundo novinho. E o pior de tudo nesse caso é que as máscaras elas eram inadequadas para aquela situação. Porque a pessoa estava trabalhando com cola, um solvente, e aquela máscara não serve para nada com um solvente, né? Então, fizeram uma maquiagem ali que não resolveu nada, né? Mas cara, a gente percebe. Aproveitando aqui, cara, fala um pouco desse processo de perícia. Como funciona uma perícia? Pode explicar melhor como funciona a perícia? Em que momento tu é acionado? Explica né, até a forma linear, até tu entregar o teu relatório final. Como funciona? Bom, uma perícia ela sempre é designada por um juiz. Né? Então, sempre num processo trabalhista em que há discussão de insalubridade, periculosidade,
pela legislação, o juiz ele é obrigado a nomear um perito, tá? E esse perito, engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, tá? Esse perito vai lá fazer a inspeção da atividade que o autor, né, o reclamante, fez ao longo da sua vida laboral, dizendo se é insalubre ou não. Tá? Todo o nosso balizamento para insalubridade é NR15, né, e seus anexos. Para periculosidade é NR16 e seus anexos. Né? Então, no mesmo momento que o juiz designa essa perícia, ele já diz a data e o horário. Tá? Então, naquela data e horário, vai o perito na empresa, vai o reclamante, né, o autor da ação, e vão estar os representantes da empresa. E a perícia ali começa, então, a acontecer. Inicialmente, não existe um procedimento padrão. Né? Cada perito tem a sua dinâmica. Assim. A grande maioria, inclusive eu, antes de a gente ir para o local de trabalho, a gente gosta de conversar e entender as atividades. Né? Então, a gente senta numa sala, num local de reunião, onde eu vou ouvir as partes. Então, eu vou ouvir primeiro o autor, vai me dizer o que ele fazia, depois a empresa, né, os representantes da empresa vão dizer o que o autor fazia. Tá? Pode haver divergência, e muitas vezes a gente não consegue esclarecer a divergência ali, durante a perícia. Tá? E depois a gente vai lá e visita o local. Né? Visita o local, faz as avaliações necessárias, ruído, o que for necessário. Né? Mas faz sempre a avaliação qualitativa, né? Que é aquela para entender as exposições de forma geral, e, se necessário, faz a quanti, né? Que são as avaliações que a gente faz as medidas. Tá? Feito isso, daí encerra-se a perícia, né? E daí a gente tem um tempo, na própria ata que o juiz designou a perícia, ele já diz, o prazo é tantos dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Né? E depois desse tempo, daí o perito entrega o laudo. Tá? Entregando o laudo, as partes podem recorrer, né? Podem se manifestar, né? E submeter quesitos complementares. Tá? Que daí o perito vai respondendo e o juiz vai definindo e quantas vezes for necessário. Vou fazer uma pergunta aqui. É comum, durante essas perícias, a empresa, por vezes, ofertar ali ou trazer um perito assistencial. Né? Ele concorre contigo naquele ambiente? Ele colabora? Ao teu ver, isso, como funciona essa relação? E também já vi casos de empresa que coloca até o jurídico junto para acompanhar. Vamos por partes. A questão do perito assistente, né? A perícia ela é um ato, né, do juiz, tá? E o perito oficial ele está representando o juiz. Então é o perito oficial que ele coordena aquele momento, tá? É ele que abre, ele que fecha, né? E ele que conduz toda a perícia. Tá? Então essa é a determinação. Inclusive se tiver, né, qualquer situação de anormalidade, por exemplo, pessoas interferindo, não tem um ambiente seguro, né, o perito encerra a perícia, notifica para o juiz e é designado uma nova perícia, alguma coisa do tipo. Então o perito oficial é ele que conduz aquela instrução. O perito assistente, né, conhecendo isso, ele pode atuar como ajudando. Tá? Mas às vezes a gente tem casos que não ajudam, né, que atrapalham. Então daí cabe ao perito oficial. Acaba, né, concorrendo ali, né? Concorrendo não seria a palavra, né? Porque assim, acaba atrapalhando. Atrapalhando mesmo. Atrapalhando, né? Então, nunca tive, mas colegas já tiveram casos que tiveram que encerrar a perícia, né, em função da atuação do perito assistente. O perito assistente ele é contratado pela parte, então pode ter o assistente da empresa ou o assistente do autor. Né? E daí o assistente ele vai ajudar a parte, né, naquele assunto técnico, mas não no sentido de interferir no laudo oficial, né, que o nosso é o laudo oficial. Porque, afinal de contas, o perito, o perito juiz, ele é imparcial. Ele é imparcial. É baseado pelo princípio da imparcialidade, né, como o juiz. Tá, assim, mas o perito, eu, como eu te disse, eu já vi casos de advogado, né, acompanhar junto perícia, né? E aí, porque vamos lá, vamos levantar a hipótese, né? Será que a ideia não é tentar fazer, né, fazer os olhos da empresa, intervir alguma questão legal, e vamos discutir até onde é saudável? Vamos filmar essa perícia? Ao teu ver, o que tu tem a dizer a respeito disso?
Eu já fiz uma perícia que tinham 12 pessoas acompanhando. Nossa. Né? Desses 12, então o autor não tinha, porque é um acidente fatal, né? E tinham 2 advogados da parte do autor e tinham 4, eram 2 empresas, 2 de cada uma das empresas. Então tinha 6 advogados, tá? Eu e mais 5 representantes da empresa. Né? Então é quase um jogo da Libertadores ali, na Bombonera. Que loucura. Que loucura. Né? Mas assim, o que é determinado? Tá? E isso o perito oficial tem que deixar bem claro. Os advogados eles não podem se manifestar durante a perícia. Certo. Né? Porque é um ato técnico. Tá? Então o advogado não se manifesta. Pode acompanhar? Pode, mas como ouvinte. Sim, né? é isso que tu estava falando e estava passando na minha cabeça, assim, porque o teu balizamento é um balizamento técnico. É né? técnico. É totalmente então, técnico. O advogado ele pode ir lá acompanhar para o voto, mas ele não pode falar. Né? Então isso muitas vezes está designado isso na própria ata. Tá? Na própria ata, os advogados podem acompanhar, mas não podem se manifestar. Né? Então, isso depende também da experiência, da condução ali. A gente acaba apitando jogos aí em várias bomboneiras, então tu acaba, né, pegando ali uma experiência. Sim, sim. Né? Tu já consegue conduzir. Vai engrossando a casca, né? No começo é difícil, mas aí tu consegue conduzir isso. Mas vão existir casos que o advogado também pode extrapolar, né? Daí o procedimento é aquele mesmo. A gente encerra a perícia, a gente avisa, não pode se manifestar, tal. O advogado continuando, né? A gente encerra a perícia, né? Peticiona o juiz informando o que aconteceu. Daí o juiz vai decidir. Sempre as nossas pautas, a gente não toma, o perito ele não toma decisão, sempre a decisão do juiz, né? Então a gente está lá representando o juiz. Então, qualquer divergência, qualquer situação anormal ou não prevista, a gente comunica o juiz que o juiz vai tomar a decisão mais adequada. Até porque o juiz tem o direito também de entender ou de recolher ou não aquele teu laudo pericial. Sim, ele sim. pode muito bem não empregar, se ele achar por bem. Pode. Até deixa eu fazer um comentário sobre isso, né? Que às vezes ele até pode concordar com o laudo. Mas o que acontece? O juiz, ele é o gestor do processo. De todo, né? De todo o processo. Todo o processo. Então, imagina uma situação uma situação hipotética em que se tem uma divergência e o laudo ficou condicionado. Né? Então, segundo a versão do autor, é insalubre, segundo a versão da empresa, não é insalubre. Tá? O juiz, ele vai ter mais meios de prova. Ele vai ouvir testemunha. Depois, na maioria das vezes é depois, né? O tipo de testemunha é depois da perícia. Então ele vai ouvir testemunha e a partir dali ele vai ter os elementos. Então ele vai ter o todo, ele tem a visão do todo. Por isso que ele acaba muitas vezes podendo mudar a decisão, né? A decisão é dele, né? Porque ele tem essa gestão, ele tem essa visão geral. E uma vez que tu entrega o teu laudo, é comum o juiz te chamar depois? Não. Só se tiver alguma coisa muito errada. É mesmo? Só se tiver alguma coisa muito errada. Tá, e aproveitando aqui, o que eu preciso necessariamente para me tornar um perito da Justiça do Trabalho? Se vê perito em todas as instâncias da Justiça, né? Mas vamos especificamente da Justiça do Trabalho. O que eu preciso para me tornar perito da Justiça do Trabalho? Olha, o perito da Justiça do Trabalho, ele tem um cadastro, né? Que é realizado junto à Justiça do Trabalho. Tá? E a partir do momento que ele fizer esse cadastro, aí ele precisa entrar em contato com as varas, né? Se colocar à disposição das varas do trabalho, né? E a partir dali o juiz vai nomear, né? Mas os juízes eles têm um rol de peritos também, porque eles não conseguem nomear todos os peritos. Né? Eles vão tendo um rol, eles vão trabalhando. E aí a questão da forma de trabalho. Né? Porque muitas vezes eu já passei por vários juízes ali que não gostaram da minha forma de trabalho. Né? Assim como outros gostam. Né? Então é muito da forma de trabalho, da forma do laudo. Né? Então acho que é uma coisa... A linha do juiz. A linha do juiz. Né? Então tudo isso tem a ver. A linha técnica, né? Não só a linha técnica, mas a forma de elaborar o laudo, né? Porque aquilo é uma prova, ele vai estar lendo, né? Aquele laudo, eu entendo aquele laudo daquela forma ou não? Aquele meu laudo está muito extenso, talvez na visão de um juiz está muito extenso, o outro não, eu quero detalhe, então tá bom. Né? Então isso é particular de cada um. Né? Como trabalhar com pessoas, né? Imagina,
Tu tem algumas afinidades, né, profissionais que tu acaba gostando de um determinado modelo de isso é relatório, natural. né? Isso é natural. Sim, uma coisa natural, uma coisa bem natural. E se tu... Eu tava ouvindo tu falar aqui, Rogério, e pensando assim comigo, né? Eu aqui, né? Tipo, o Rogério entra em várias empresas, né? Faz várias perícias, tem uma visão macro desse mercado e tudo mais. Se tu fosse tentando assim... eu sei que é muito amplo, difícil, mas se tu fosse virar hoje um empresário, um industrial, alguém que tivesse uma empresa ou coisa parecida assim, o que tu acha que são assim, de repente, as coisas básicas assim que o cara teria que ter? Onde é que pega mais para as empresas assim, que tu acha que a solução seria simples e não teria tanta implicação em cima do que tu pericia? Claro que vai mudar de atividade, vai mudar de grau de risco, vai mudar de química, vai mudar um monte de coisas ali, mas tem alguma coisa assim que tu sente assim, tipo, cara, os caras falham em 3 coisinhas e, pô, se tivesse essas 3 ou 4 coisinhas aqui, já, pô, ajudaria muito o meu trabalho, a empresa já não seria tão responsabilizada. Tem alguma dica, assim, uma coisa que a pouco o empresário pudesse aderir? E outra coisa, complementando aí da pergunta, tu acha que as coisas não são cumpridas por desconhecimento ou por maldade mesmo? Assim, ou pelas duas coisas, né? Porque eu vejo, eu até conversando com amigos que são empresários e desse relacionamento que eu tenho em função do Rodrigo também, da empresa e tudo que é da área de segurança, por vezes os amigos dizem, mas eu nem sabia que eu tinha que ter esse programa implantado, putz, mas eu nem sabia que eu precisava de um laudo de salubridade, mas eu nem sabia que... Sabe? É uma coisa... daqui a pouco, eu acho que não é caro, né? É barato até talvez tu investir nesse tipo de coisa e te proteger. Então eu queria te dar esse... É um pipinão que eu tô te largando aí, né? Mas tudo bem. Não, mas eu vou começar pela segunda, que é mais fácil. Tá. Tem os dois casos, né? Tem empresas que não cumprem porque não querem cumprir, tá? Mas acho que em muitos casos não sabem. Desinformação, né? Desinformação. O que não justifica. Né? Não, claro. Justifica. Mas assim, eles teriam que buscar. O que acontece? A gente tem muitos profissionais. Então a gente vai pensar assim, na visão do empresário. Ele não quer saber de segurança, ele delega muitas vezes, uma empresa pequena, ele delega aquilo para o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade vai lá e contrata alguém, né, que não tem. E daí é aquilo que a gente chama do PGR, do documento lá, que é só um documento. Sim, vira o mercadão. Não é gestão. Mercadão. Né, que tu vai comprar na internet ali por 200, 300 reais. Que é um documento que não serve para nada. Não te ajuda a nada. Tá? Então é isso que a gente tem. Então já começa ali, não tem gestão. Tá? Não tendo gestão, o que eu vou fazer? Não vou pagar nada, não vou fazer nada, vou fornecer o mínimo. Né? E daí tu tá criando um monstro. Criando um monstrinho que tô criando um monstrinho, porque tu deveria, né, entender essa situação a partir da gestão e entendendo a situação, tu vai fazer o pagamento ou vai fazer a atenuação. Né, por sistema de coletivo ou por sistema individual. Né, o equipamento de proteção coletiva ou o equipamento de proteção individual. Tá? Então, essa que é a gestão. Quando eu falo gestão, não é alguma coisa altamente complexa, não. É entender a realidade. Né? Porque uma empresa pequena, tu não precisa ter uma alta... Claro, não, é que quando a gente fala gestão, fica aquela coisa assim, meio... Nossa, assim, altas gestões. E tu trouxe uma pauta interessante, porque a mensagem que o Rogério está trazendo também está perfeita. Porque a gestão, na verdade, o que é? Entender basicamente o processo, entrada de matéria-prima, desenvolvimento, sai produto final. Agora, identificar ali, o que eu tenho no meu processo, basicamente, tá? Os riscos ambientais, vamos lá, né? Químico, físico, biológico, o ergonômico, que vai ficar um guarda-chuva, vai ficar imenso, né? E o que eu tenho de possibilidade de acidentes mecânicos, né? O que eu tenho de, né? Uma vez que eu tenho isso mapeado, aí, vamos lá, parece que, primeiro eu monto o documento. Não, primeiro eu tenho que ter a ideia, né, de como funciona o meu processo. Jogo essas informações no documento. Aí tem um documento já pré-estabelecido, que daí o Ministério do Trabalho vem lá com o PGR. Então, aliás, o Rogério trouxe aqui o PGR. São inúmeros programas. Na verdade, isso é uma verdade. Sim. Dependendo da complexidade da atividade da empresa, são muitos programas. Sim. Mas para aquela pequena empresa, realmente, eu acho que o espaço para ter falhas é muito maior.
Porque o cara ele tá preocupado com simplesmente eu quero desenvolver um produto e botar esse produto para circular. Sim. Eu quero vender esse meu produto. Eu joguei justamente essa bola pro Rogério em função desse giro que ele dá de mercado. Perfeito, não? Para pegar bem a realidade do mercado. Sim. E essa ideia do PGR, né? O PGR é gestão. Então a NR1, é isso aí. né? A NR1 que o pessoal fala, que tanta dúvida, é gestão. Agora eu vou ter que fazer uma gestão altamente complexa? Não. Eu tenho que entender. Vamos pegar uma situação prática. Eu tenho lá uma empresa que faz pintura de carro. Né? Pintura automotiva. Tá? Eu vou lá... Eu sou dono de um pequeno negócio Isso, de um pequeno pintura negócio, automotiva. pintura automotiva. Eu vou entender o que eu tenho ali. Eu tenho ruído, eu tenho o produto químico que eu estou trabalhando. Né? Quais sistemas de controle que eu tenho? As ferramentas para empregar. Né? Eu tenho EPI. Que EPI que eu preciso? Eu preciso de uma análise técnica. Né? Isso faz parte daquele planejamento que a gente falou do PDCA. Então eu fiz esse planejamento, montei. Daí eu identifiquei que para tinta eu vou usar um respirador X. Eu preciso fornecer aquele respirador X, né, com a periodicidade indicada. Não pode acontecer o que acontece muito, é que o cidadão chega na empresa, ele recebe uniforme e EPI, parece que ele está chegando numa prisão. Né? Aquela que a gente vê em filme americano, né? O cara chega lá, pega uma pilha, um fardo de coisa. E o cara recebe aquilo ali, recebe toda uma lista de EPI, uma única vez, e fica 10 anos na empresa e só tem aquela... Né? Então a maioria das vezes a gente pega isso. Não, inclusive esse gancho que tu puxou é interessante, tá? Porque eu tenho um amigo que tem, inclusive, uma empresa de manutenção automotiva, pintura, tudo mais, com cabines, com um monte de coisa. E várias vezes a gente conversando assim, eu dizia para ele, cara, olha só, eu ia lá para tirar um orçamento, bater um papo, tomar um café, que seja. E a gente é da área, né, cara? E aí tu fica olhando, sabe? Diz, pô, quem é aquele cara ali que entrou ali, todo sujo de tinta ali, não sei o quê. Não, esse cara é um pintor terceirizado que eu trago aqui quando eu tenho que fazer não sei o quê e tal. E o cara tá dentro da cabine de pintura, ele tá sem máscara, ele tá sem óculos, ele tá sem nada, ele é um terceirizado. Eu disse, cara, tu sabia que tu é responsável por esse cara aí? Não tem nada a ver com esse cara é um MEI aqui, assinou aqui comigo, o problema é dele, os EPIs são dele, as coisas são dele. E é incrível isso, né, cara? É incrível. E existe essa responsabilidade, né? Sim. Tu pega muito esse tipo de situação em perícia. É o que mais tem, né? Um cara que era terceirizado lá e se acidentou terceirizado e... O que como é que fica isso assim? Como é que tu vê isso no mercado? A perícia, as perícias elas acontecem muito mais com pessoas terceiras, com MEI, do que com funcionários diretos. Tu vê, isso é um dado importantíssimo, né? Para o empresário, né? Sim. Então, o fato de terceirizar, né, não quer dizer que a empresa não tem responsabilidade sobre aquilo, né? Então, muitas vezes você acha assim, eu terceirizei e não tenho nada a ver com isso. Não, tu tem. Tu é corresponsável. Sim. Né? Então não é a responsabilidade subsidiária. Não, não é direto, mas tu vai Não, e seguindo esse teu gancho, essa informação que tu está trazendo, o que eu acho mais interessante ainda, cara, é que quando eu converso com o pessoal não sabe. Entende? Aí, tipo, dá um espanto no cara. Não, é sério isso? Eu digo, cara, é sério? Tá, mas ninguém nunca me falou nada, ninguém nunca... Sabe? É assustador que ainda exista isso no mercado e parece assim que e até a razão de existir, até o podcast, a razão de tu estar sentado aqui agora, a gente está debatendo isso, sabe? Porque a gente percebe que a gente tem acima de tudo uma necessidade de educar o mercado. Sim. A gente tem que educar o cliente da gente, tu entendeu? Educar os amigos, porque às vezes são coisas baratas de tu aderir e que vão te mitigar o teu risco de forma absurda, assim, né? Ainda tentando puxar para ti, jogar a bola para ti, assim, em termos práticos, assim. O que tu... Cara, olha só, são esses programas, esses documentos. Isso aqui tu teria que ter obrigatoriamente... Vamos pegar o caso do meu amigo da empresa de pintura automotiva. É que se ele tiver um PGR bom, né? Então, vamos começar. Se ele tiver um PGR bom... Ele já fez uma gestão. Tá. Ele já está partindo bem. Né? E a partir dali, a partir desse PGR, ele vai conseguir identificar se é necessário mais alguma coisa ou não. Tá? Vou trazer à tona então, aqui o PGR. O PGR que o Rogério está trazendo aqui. O PGR é um programa, bem como diz o nome, gerenciamento de riscos. Eu tenho que ter esse meu processo mapeado. E aí, vamos lá, o Rogério trouxe um exemplo bem simples de uma empresa que faz pintura automotiva.
Tá, aí tu vai separar o teu processo ali, né? Vai fatiar teu processo, identificar em cima de cada etapa ali que tipo de risco tem elencado naquele processo. Tá? Uma vez que tu identificou o risco ali, bom, agora vamos adotar as medidas. A própria NR1, ela traz ali, né, as medidas, até ela tem uma ordem, né? A ideia, a principal seria o quê? Tentar, de alguma forma, eliminar aquele risco. Sim. Tentar de alguma maneira. Tá, mas é o seguinte, eliminar o risco. Vamos supor que ainda eu estou falando da etapa lá que é a tinta. Não, mas a tinta que eu uso aqui para obter qualidade no meu processo aqui, eu não tenho como substituir essa tinta. Sim. É uma tinta que, ela, de fato, ela oferece risco para as pessoas, mas eu dependo da qualidade dessa tinta. E tá, vamos pensar uma outra opção então. Então vamos tentar adotar uma medida, sei lá, operacional. Ou, por último, ali, pensando uma medida de proteção coletiva, um sistema de exaustão. E vou espremendo, vou esgotando as possibilidades, até chegar na última instância que eu estou ofertando para o trabalhador um EPI. Sim. E aí, quando o Rogério traz ali a questão do gerenciamento, até o cara chegou lá, o trabalhador chegou, recebeu aquele fardo de equipamento lá, uma botina, o macacão e tudo mais lá, ganhou uma máscara. Tá, cara, eu já estou contando com a última instância de segurança que eu já estou empregando o EPI. Já estou admitindo ali uma prerrogativa que vem lá da CLT, no artigo 66. Sim. Eu já esgotei todas as possibilidades. Aí tu entrega o EPI pro cara, Mas é que é o último tiro dele, e daqui a pouquinho tu não dá nem continuidade na manutenção desse equipamento. Sim. Aí estamos admitindo aqui aquela condição que tu parcialmente diz, mas eu entreguei para aquele cara. Mas será que tu tem um gerenciamento sobre isso? É esse gerenciamento que o Rogério está trazendo. Mas essa é a medida prática e é o mais complexo, né? Porque eu tenho certeza que se eu falar com o meu amigo, ele vai dizer assim, não, isso aí foi o caso que o Rogério puxou agora ali. Isso aí meu contador resolveu para mim. Ele já fez um PPRA, já fez um não sei o quê, eu assinei meia dúzia de papel, o cara tá tudo bem, tá tudo coberto, etc. Tal. Até vir a primeira ação trabalhista. Né? Por isso que eu te fiz essa provocação, assim, tu entendeu? O que acontece, né, em relação à segurança do trabalho é que a gente tem, como tudo no Brasil, né, as leis só funcionam quando tem fiscalização. Sim. Né? Então só funciona no Brasil as coisas quando tem fiscalização. Isso é da nossa cultura, tá? Sim. Isso é cultura. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui, não sei se... Né, mas vamos imaginar, NR12 que trata de proteção de máquina. Né? Uma máquina na Alemanha, se tiver escrito, não abra essa porta que tem um painel elétrico. Ninguém abre. Ninguém abre. No Brasil, tu precisa colocar uma proteção. Sim. Por quê? Porque se tiver escrito não abra, a maioria vai abrir. Né? A maioria vai abrir. É cultural. É nosso. Então, a gente teria que ter muito mais capacitação para mudar essa cultura. Não temos. A gente vai pensar assim, quando que a gente tem capacitação de segurança na vida? Na empresa. Quando a pessoa começa a trabalhar, ela vai ter a primeira capacitação de segurança. A gente passou pelo ensino fundamental, ensino médio e não tivemos. Né? Então, isso já acontece em outros países. Então, a gente não tem. Então, a gente tem essa lacuna. Em relação a isso, daí como que a gente vai exigir que aquele funcionário, né, saiba quando que ele tem que pedir EPI ou quando que ele tem que usar EPI? Não, a empresa tem que fornecer, a empresa tem que capacitar. Né? A empresa tem que dizer, olha, aqui tu está exposto a essa situação, a tinta, vamos pegar o exemplo lá, a tinta ela é tóxica, né? E tu vai usar essa proteção respiratória com o objetivo de não se intoxicar. E tu vai usar isso, a cada uma semana tu vai trocar. Eu vou te fornecer aqui, tu usa. Tu entendeu? Entendi. Tá bom. A pessoa vai usar. Sim. Né? Tu capacitou, tu entendeu? Então vamos imaginar que a pessoa quer viver mais, ela vai usar. Tá? Mas não é isso que acontece, a realidade não é essa. Sim. Né? A empresa vai fornecer a empresa não vai capacitar, a empresa... Né? O que a gente tem muito atualmente, isso também é identificado, são capacitações que não acontecem. Né? E aí vem o modelo online. Sim. Né? Para essas capacitações das NRs. Sim, sim. Tá? Então tu tem muitas capacitações que não acontecem. Sim. Né? A pessoa vai lá e assina um papel e todo mundo capacitou e nunca... Sim. Né? Então, e como tu não tem uma fiscalização muito forte nisso, porque são poucos fiscais, acaba não identificando. Quando que tu vai identificar? Quando tem a perícia ou quando tem lá a visita do Ministério do Trabalho, que é o acidente. É o acidente. Aí né? tu vê o resultado ali, vai Daí discutir a qualidade, né? Cara, é um saco de gato, assim, violento. Né? Sim. Porque eu tenho outros amigos também que têm consciência das coisas, às vezes fazem ou parcial ou total,
mas sempre tem aquele sentimento assim, não, eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas igual vou tomar uma trabalhista de qualquer jeito e vai haver um acordinho lá, eu vou pagar alguma coisinha. Tipo, Mas é entendeu? aquilo. E aí, tu vai na perpetuando, verdade, né? e na verdade o cara pega o advogado trabalhista dele, que defende o contencioso dele, e faz um cálculo de gestão de risco. Basicamente isso. Sim. Então, se o negócio fatura, tá tudo bem. Eu tenho caixa gordo, eu tenho já uma reserva para um contencioso lá, porque eu sei que dependendo da atividade que eu exerço, mesmo que eu atenda com todos os requisitos e tudo mais, é quase improvável um ganho de causa. Mas o que acontece, cara? Embora aí, tenha assim, revertido muito isso, né? Leandro, hoje em dia já está um pouquinho mais complicado. Assim, eu acho assim, tem empresas que acontecem os processos e raramente a empresa perde. Né? Não, então, isso tem mudado bastante, né? Mas o que acontece? É assim, ó, quando se tem, pensando numa pequena empresa, quando traz essa pauta sim. É do pequeno no máximo até o médio, tá? O que acontece? Por vezes se tem um domínio tão grande em cima do processo que existe uma ferramenta para isso, que é uma matriz de risco. Tu vai jogar os coeficientes ali, né? A chance daquele evento, que é o acidente, né, ocorrer, e ainda que ocorra, tu joga num coeficiente assim, cara, a gravidade dela é uma gravidade controlada. Isso está no olhômetro do dono do processo. Ele acha que é improvável que vai ocorrer uma condição como essa, porque ele domina, se ele é o pioneiro, né, se ele é o primeiro que desenvolveu aquele processo. Dentro da empresa, estou montando um negócio, estou montando vou pegar o gancho ainda da pintura automotiva. Pô, eu pinto o carro há 10 anos, 15 anos, vou ampliar meu negócio, eu vou colocar funcionários, trabalhadores a agregar o meu negócio. E aí ele joga no coeficiente, mas esses 15 anos que eu trabalho, eu não sofri nenhum acidente. Esse é o grande perigo. Né? Tá entendendo? Sim. Então ele joga naquela matriz de risco que ele faz de cabeça, que há como tabular isso. Claro. Tem como tu jogar isso aqui no documento, né? Dá pra te trabalhar assim. Mas ele na cabeça dele lá, ele vai jogar esse, né, no olhômetro, a probabilidade de acontecer é muito pequena. Então ele joga no coeficiente que não se deve trazer na segurança do trabalho, que é o coeficiente boa sorte. Que existe a má sorte também, né? Mas ele joga na boa sorte. Não, isso não vai acontecer comigo. E aí que se engana. Porque tanto quando ocorre o acidente, agora vamos discutir. O que tu tem no teu processo mapeado, cara? Tanto que é evidente o resultado. Também o contrário não pode dizer que é verdadeiro, porque pode acontecer de tu ter o teu processo todo mapeado e igual ter um acidente. Mas aí fica muito mais fácil identificar o que tu tem para melhorar e onde deve ser melhorado, porque tu tem isso desenhado. Agora, quando tem aquele processo que não tem gerenciamento, vamos jogando, vamos ver até onde vai, vamos lá. Até estourar a corda. Uma vez que estourou, cara, tá, agora o que tu tem para me mostrar? Isso vai ser identificado depois numa perícia, isso vai ser. Né? Isso fica evidente. Isso vai cair no evidente, colo do juiz depois. E depois o juiz a sentença do juiz, a indenização vai ser fixada em função disso. Mas né? em termos práticos para audiência, cara, fica uma grande dica do Rogério aí, que foi uma coisa que eu pesquei, né, cara? Vamos cuidar com carinho, com cuidado dos nossos terceiros aí, né? Porque o terceiro. Tu trouxe esse dado, né, Rogério? Eu faço muita perícia de trabalhador terceirizado dentro das empresas que acabou se acidentando, ou sei lá, enfim, ou só reclamou algo, né? A gente teve no nosso estado esse caso recente aí das vinícolas, né? Sim, mostra um pouquinho verdade. isso, né? Sim. Tá, que eram todos trabalhadores terceirizados. Tá? Quem vai arcar com os custeios disso? Não, né? Não é o tomador de serviço. Claro. Né? São as empresas principais, são as vinícolas. E eu até tô lembrando agora também de um amigo de Caxias, cara, que trabalha numa indústria em Caxias, e ele foi eleito presidente da CIPA. E ele me mandou uma mensagem, eu até consultei o Rodrigo na época. Não sei se o Rodrigo vai lembrar disso ou não. Mas assim, tipo, cara, tá toda hora vindo gente fazer manutenção aqui dentro da empresa e eu quero saber o que é o kit básico de documentação. Lembra que eu te perguntei sobre isso? O que é o kit básico de documentação? O que eu tenho que cobrar desse terceiro, cara? Porque eu cheguei aqui hoje, tinha um cara lá em cima do telhado, sem nada. O telhado tem, sei lá, 40 metros de altura, lá um baita pavilhão. E eu sou presidente da CIPA. Cara, ele nem é um cara da área de segurança. Sim. Ele foi atrás aí no chat GPT da vida, foi ver o que é esse cargo, vamos dizer, de presidente da CIPA. Ele se imbuiu de alguém como responsável pela segurança da empresa e ele está incomodando Deus e o mundo lá. E ele compôs um documento e fez o diretor dele assinar, inclusive. Dizendo, tu tá ciente dos riscos, das coisas que vocês não cumprem e tudo mais. Porque eu ouvi falar que eu, como presidente da CIPA, posso ser responsabilizado por alguma coisa e tal. Como é que tu vê essas questões, assim, pra gente já ir encerrando, que nós estamos com o nosso tempo, essas questões das responsabilizações? Isso
A gente tem Se tu poucas, puder tá? aderir, A gente tem poucas responsabilizações ainda, mas esse exemplo, só queria complementar isso que tu falou, esse exemplo mostra um pouquinho da cultura. Então, Sim. quando a gente fala uma cultura de segurança desenvolvida dentro de uma empresa, não é o CESB fazendo segurança, é toda a empresa, tá? Desde o presidente, né, até a operação, tá? Então, tá todo mundo imbuído da segurança, né? Isso que é uma cultura de segurança. Então, tu vai numa petroquímica, que isso é mais frequente, as pessoas vão descer a escada, elas vão segurar com o irmão. Se tu vai lá e tu não coloca a mão, alguém vai te chamar atenção. Se vai o presidente da empresa, vão chamar atenção. Ninguém tem medo de chamar atenção, porque aquilo é cultura. E a pessoa sai da empresa e vai fazer isso em casa. Tá? Então, mudou a cultura. Né? A gente pensa, uma cultura tu demora 20, 30 anos para mudar. Por que o Japão responde tão bem, né, às emergências? Não é porque está no DNA deles, porque eles mudaram a cultura. Depois da Segunda Guerra, eles falaram, não pode morrer mais ninguém. Vamos mudar a cultura aqui. Não faltou né? emergência Tem lá, tudo. né? Então, eles sabem tudo. Claro. Os caras estão preparados pra tudo. Imagina uma situação de terremoto numa grande cidade aqui do Brasil. Tá louco. A pessoa não sabe o que fazer, vai... É enchente, né? É? Já tive um exemplo da enchente aí. A né? gente teve o exemplo, né? Esse exemplo muito ruim. As pessoas não sabem fazer, então no Japão sabem. Né? E como que eles sabem? Cultura. Então isso é ensinado na escola, isso é passado, tá? Sim, passado nós de vamos família. de novo bater na questão da educação. Da educação. Da Né? educação. A educação é a base. A educação é Tá? a base de tudo. Quando teve o incêndio da Boate Kiss, estou fazendo um parênteses, mas quando teve o incêndio da Boate Kiss, eu participei da elaboração da Lei Kiss. A gente se reunia ali na Assembleia, toda segunda-feira à tarde. E a minha pauta, eu estava lá representando a instituição de ensino, né, mas a Unicinos, mas a minha pauta ali é levar que colocasse no projeto a parte da educação. Tá? Que é o quê? Todas as escolas, a partir do primeiro ano, tivessem no mínimo 2, 3 simulados de emergência por ano e todas as crianças soubessem e aprendessem a usar o extintor de incêndio. Sim. Né? Essa foi a pauta. No final lá dos trabalhos, a resposta que como eu ia lá toda semana, por consideração, eles falaram, a gente não pode fazer isso, que isso cabe ao Poder Executivo. Tá? Mas me deram a resposta lá no relatório final. O que eu discordei, mas quem é eu para concordar ou discordar? Sim. Né? Então, o que eu vejo com isso? Qual a mensagem disso? Daqui 15 anos a gente vai continuar com a mesma cultura. Porque se eu mudar hoje, eu preciso de 20, 30 anos. Né? Então a gente não muda a cultura. E a gente só muda quando tem essa educação básica. Sim. E se não tem. E a gente tem alguns exemplos no Brasil, que é, por exemplo, a questão ambiental. Né? As crianças hoje são muito engajadas na questão ambiental, cada vez mais. E as crianças, como foram engajadas, poderia ser mais, mas já são e levam esse conhecimento para os pais. Eu, por exemplo, na escola, na minha formação fundamental, nunca tive nada de lixo, de meio ambiente, nunca tive isso. Né? E aprendi depois. Tá? Mas isso, tu vai imaginando, tu tá mudando a cultura. Né? Então, a gente teria espaço para isso. Mas, infelizmente, falta aí... eu acho que a gente vive num país né? que terceiriza muito a responsabilidade. Né? Isso. Eu sempre brinco, Uma né? Que a gente, da responsabilidade a muito gente, grande. Né? Eu sempre brinco que a gente é um país solidário, né? A gente é um país que acolhe muito bem, é solidário depois que acontece, mas nada de prevenção. Sim. A gente não tem prevenção. É verdade, né? é verdade. Então, você precisa de solidariedade, a gente teve o nosso exemplo aqui das frente, enchentes, né? Sim. Acontecer, daí todo mundo é bom. Tá? Mas e o antes? O que a gente vai fazer para prevenir? Tá? Então, acho que essa é a grande questão. A educação, acho que é a base. Rodrigo... Cara, é outro cara que merece outro round, viu? Outro podcast. A gente tá com um problema aqui, cara, porque a gente traz a galera e, tipo, os caras dão tenta um show. limitar os episódios, assim, pra não ficar uma coisa muito extensa. Mas vou te falar, cara, vamos falar 4 organizei horas umas pautas pra nós aqui, a gente não esgotou nem a metade, cara. É. E vou te falar assim, ó, a pauta final aqui, a gente sustentou as palavras que foram repetidas, ó, educação, que acaba refletindo em capacitação, trouxe até o exemplo de crianças. Cara, tu vê, isso aí vai desde a criança e atinge os meus filhos, cara. Eu tenho uma filha de 10 anos, o guri vai fazer 8, e estamos aqui no ambiente profissional, adultos, falando de capacitação. Tu vê, assim, é uma coisa que não tem idade. Educação é pra vida toda, né? Cultura, né? Aquela questão de implantar na cultura a palavra segurança, seja meio ambiente ou segurança de pessoas, do processo. O Rogério, a gente quer... Eu vou agradecer pro Rogério, né?
Agradecer o teu tempo aí, a tua disponibilidade conosco aqui. Cara, foi muito legal. Obrigado. Muito legal essa colocação, para mim, pessoalmente, né? Essa questão toda da perícia, porque eu gosto muito da coisa do mundo real, assim, sabe? Tipo, eu tô lá na frente, tô vendo que o bicho tá pegando. Eu acho que tu trouxe umas sacadas muito boas aí pros empresários aí, principalmente os empresários de pequeno porte, né? Que a gente atende muita gente também na empresa, às vezes, de pequeno e médio, né? Que tá carente de algumas coisas, assim. Acho que tem sacadas muito boas. A sacada do cara terceirizado foi muito boa. E eu não sei, Rodrigo, se tu quer pedir pro Não, cara, Rogério só agradecer, fazer Rogério. um fechamento aí, Cara, alguma coisa. ó, já tá convidado para a próxima temporada, tá? Merece o segundo round. Tem mais coisas que eu quero explorar o Rogério Sim. aqui, né? E aproveitar ali nos bastidores, vamos Aqui, alcançar um a mimo. nossa produção aqui. Ah, tá. mimo. Um mimo aqui de agradecimento. De do agradecimento. Rogério, um pequeno Obrigado. mimo aí E de Rogério, agradecimento. quer Rogério. aproveitar aí, cara, Obrigado. passar Passar os teus teus contatos, contatos, quer- fica à vontade, Quem te cara. acha, onde te Onde é que- acha, quer Como é que fazer eu faço um pra te encontrar, cara? Quer Não, fazer LinkedIn, né? Rogério Paiva. LinkedIn Rogério Paiva. E- Tá? E eu que agradeço, tá? Gostei bastante aqui da participação, né? E a gente sempre tem, eu sempre brinco, né? Nós da área de segurança, a gente acaba sendo um pouco de catequizador, de missionário, né? Que é um trabalho árduo, tu precisa mudar toda uma cultura, tudo, né? E às vezes a gente é um exército de um homem só, né? É verdade. Então é um desafio aí, né? E é importante a gente continuar na luta aí, né? Por um mundo melhor. Ah, legal. Obrigado. Estamos juntos, cara. Tamo junto. Fechamos então, Rogério, valeu, cara. Muito obrigado. Muito aí. obrigado, Obrigado. Rogério. Eu agradeço. Pessoal, siga, curta, compartilhe os canais da Marconi, @Grupo Marconi. E até o nosso próximo episódio, que vem muita gente boa por aí. Obrigado a todos. Valeu, pessoal.